Interação sóbria. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj. 13 de dezembro de 2020, parte 6. Pergunta: como os Vaishnavas tratam aqueles que não são devotos? Devem julgá-los ou criticá-los, ou sentem que são superiores a eles? Não. Um verdadeiro Vaishnava será muito gentil. Um verdadeiro Vaishnava não agirá como um Ashura, um demônio. Mesmo que alguém não seja um devoto, você deve respeitar até os cães. Devemos respeitar tudo e todos. Mesmo que seja um não devoto, você não deve se comportar como: oh, ele não é um devoto, saia daqui. Eu te odeio, não vou falar com você. Tudo isso é ego. Aqueles que têm ego se comportam assim, mas aqueles que são humildes sempre se comportam gentilmente com todos, incluindo os não devotos. É preciso se comportar bem. Então, Srila Acharya Maharaj está falando aqui uma pergunta de um devoto. Claro que nós temos que tratar todos bem. Srila Govinda Maharaj fala: não crie inimigos entre devotos e não devotos. Não sabemos quem é a alma que está naquele corpo. Por isso que Srila Acharya Maharaj falou: trate bem até os cães, qualquer um. Trate bem a todos, não sabemos quem é a alma que está lá. Por que vamos tratar alguém mal? Temos que dar honra a todos sem querer em troca. Isso é a posição correta de um Vaishnava. Como Srila Acharya Maharaj falou outro dia, ele foi pregar na rua, ele vai pregar sempre de vilarejo em vilarejo, e certa vez cuspiram no rosto dele. E ele foi humilde e tolerante e deu honra sem querer em troca. Temos que ser tolerantes, temos que ser humildes. É o ego que faz nós acharmos que somos melhores do que um não devoto. Um grande Vaishnava nunca vai achar que ele é melhor que ninguém. Quem tem que julgar isso é Krishna, não somos nós. Quem é melhor do que quem? Se nós somos melhores do que o outro, nós não sabemos quem é o outro, como vamos saber se nós somos melhores que ele? E também não interessa se somos melhor ou pior. Temos que fazer o serviço devocional, pensar em nós, não no outro. Ah, quem é o outro? Será que ele é mais elevado que eu? A pessoa pode perguntar, pensar. Para que isso? Deixe ele no caminho dele e você no seu. Não interessa quem é mais elevado. Temos que tratar bem a todos. Devotos, não devotos. Animais, plantas, todos. Todo ser tem o Paramatma ao seu lado. O Paramatma está ao lado da Atma. A superalma está ao lado da alma. Então temos que tratar bem a todos. Quando nós compreendermos que tudo tem alma, que na verdade a alma tem corpo, tudo que tem corpo é a alma que está lá dentro, não vamos tratar mal ninguém. Não vamos querer o mal de ninguém, como disse lá Acharya Maharaj. Para que ter ódio? Para que não gostar da pessoa? Ela não é devota, você é devoto. Será que nós somos devotos ou achamos que somos devotos? Como podemos ser melhor do que o outro? Se nem devotos, a maioria não é. A maioria não é discípulo, como diz Srila Acharya Maharaj. A minoria é raríssimo um discípulo, é raríssimo um devoto. O resto todos tomamos iniciação, recebemos iniciação. Mas será que somos devotos de Krishna? Então uma pergunta que o devoto fez, e a pergunta meia óbvia. Por que um Vaishnava vai tratar mal outra pessoa que não é devota? Pergunta: o que as escrituras dizem sobre os devotos se divertindo? Queremos ser humildes e não queremos ser desfrutadores, mas ao mesmo tempo queremos ter um relacionamento doce e simples com outros devotos. Como encontramos esse equilíbrio? Bem,
Nityananda Prabhu e Adwaita Acharya também brincavam algumas vezes. Se você às vezes se comporta de maneira alegre entre vocês, qual é o problema? Mas deve ser gentil, sóbrio. Um brahmachari nunca deve se misturar com mulheres. Se houver algumas mulheres, você deve vê-las como sua mãe. Não brinque com mulheres, não se divirta com mulheres. Existem algumas regras e regulamentos relativos a um templo ou ashram. Não deve haver mistura livre. A mistura livre não é boa. Você deve controlar seus sentidos. É assim que você deve ver essas coisas. O devoto pergunta sobre um relacionamento doce entre devotos. Mas o que a pessoa acha que é um relacionamento doce? Falar coisas que não é Harikatha? Silacharya Maharaj vai comentar logo a seguir. Se não é Harikatha, não é apropriado. O que é doce? O que é um relacionamento doce? Você falar de coisas materiais? Nityananda Prabhu e Adwaita Acharya brincavam, mas com certeza não era sobre algo material. Então, depende do que a pessoa entende por relacionamento doce. E como Silacharya Maharaj falou, o brahmachari, não só o brahmachari, todo mundo que veste açafrão, o brahmachari, o sannyasi, o vanaprastha, não tem que ficar com muita associação com mulheres, relacionamento livre. Ele vai dar um exemplo logo, falando sobre que um brahmachari não pode andar junto no rickshaw com uma mulher, não é apropriado. Um sannyasi, um brahmachari, um vanaprastha, não é apropriado andar sozinho com uma mulher. Isso são regras e regulamentos, as escrituras falam isso, os gurus falam isso. Srila Govinda Maharaj falou isso para Srila Acharya Maharaj, ele vai contar agora, logo. Então temos que ter cuidado com o tipo de relacionamento, com o que queremos, o que achamos que é doce, um relacionamento doce. O que é isso? O que a pessoa está entendendo com essa doçura? Servir junto docemente, sim. Falar Harikatha, sim. Isso é apropriado. Devoto. Mas e os outros devotos? Que tal se divertir com outros devotos no clima de ter uma relação doce? Não para ser um apreciador, mas para ter um relacionamento doce com outros devotos. Relação doce? Mas se você segue Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, se você segue nosso Guru Varga, então relacionamento doce significa que você às vezes fala com os outros, mas você fala para servir. Você pode interagir com outras pessoas por uma questão de serviço. Mas se você falar com alguma garota em algum lugar escondido, sozinha, isso parecerá muito feio. Você não pode fazer isso. Você não pode mostrar tal comportamento. Não pode falar bobagens com os outros. Eu disse a você hoje, exceto por Krishna Katha, todo o resto são conversas sem sentido. Portanto, será melhor se você falar com outras pessoas apenas sobre Krishna Katha. É preciso evitar outros tipos de relacionamentos. Tente evitar. Vai ser bom para você, bom para todos também. Eu vi que há muitas misturas gratuitas em países estrangeiros. Tenho visto que as pessoas roubam as esposas uma das outras. Uma pessoa rouba a esposa de uma pessoa e essa pessoa, por sua vez, rouba a esposa de outra. Seu estilo de vida é assim. Eles pensam tantas coisas, duvidam um do outro e tantos problemas surgem em seu relacionamento familiar. Isto não é bom. Então aqui o devoto insiste em falar sobre um relacionamento doce. E Silacharya Maharaj fala, Srila Bhaktisiddhanta falou, temos que falar com o outro sobre serviço.
falar com o outro somente harikata, ou conversar sobre serviço, não conversar mais nada com o outro. Isso é um relacionamento doce. O que é relacionamento doce? Ficar falando de política, ficar falando da vida do outro, ficar criticando um ou outro, falar de futebol, falar de qualquer tipo de esporte. Isso é relacionamento doce? Srilacharya Maharaj falou, o ideal é falar somente harikata. Mahaprabhu ordenou isso. Srila Siddhar Maharaj falou, vamos ler daqui a pouco, continuar a leitura do livro. Mahaprabhu ordenou, fale somente harikata. É o apropriado. Aí o devoto fala, mas não é para se divertir, então para que é? O que é esse relacionamento doce? Relacionamento doce é servir. Servir o Guru, servir a missão, servir Krishna. Falar harikata. Isso é relacionamento doce. Falar sobre serviço, combinar um serviço, discutir, não discutir de brigar, mas falar um com o outro sobre serviço. Essa é a nossa prática. As pessoas não podem confundir as coisas. Por isso que aqui o subtítulo da aula é Interação Sóbria. Temos que ter sobriedade sobre o que é doce, sobre o que temos que falar com o outro. Estamos numa escola espiritual, não numa escola material, que no intervalo da escola só se fala besteira. Ou durante a aula também só se fala besteira. Não, estamos numa escola espiritual, estamos na Gaudiya Sampradaya, estamos na Gaudiya Vaishnavismo, a escola de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Então não devemos ficar falando nada além de serviço devocional, harikata. Essa é a instrução de Srilacharya Maharaj. As pessoas ficam com ciúmes e brigam entre si. Por que você está falando com minha esposa de maneira tão amigável? Isso pode acontecer. Por isso devemos ter sempre cuidado. Devemos ser sempre sérios em nossa vida. Gurudeva também me ensinou isso. Uma vez, havia uma senhora estrangeira do México que vivia permanentemente em Navadvip. E ela ficou muito doente. Ela tinha hepatite B. Eu era um brahmachari naquele momento. Naquela época, o templo não tinha carro. Apenas Gurudeva tinha um jipe e todos nós pegávamos rickshaws quando viajávamos por Navadvip. Então, antes de ir a Gurudeva para pedir permissão para levar aquela senhora ao médico, eu tinha arranjado 2 rickshaws, um para mim, um para a senhora, porque se tivéssemos ido em um rickshaw, não pareceria certo. Então eu arrumei os rickshaws e então fui para a varanda de Gurudeva dizendo: Gurudeva, esta senhora está muito doente. Posso levá-la ao médico? Ela não sabe a língua. Gurudeva disse: tudo bem, você pode ir, mas não vá no mesmo rickshaw. Eu disse: Gurudeva, já reservei 2 rickshaws. Gurudeva disse: muito bom, estou muito feliz. Isso é o que aprendi com Gurudeva. Eu era o supervisor ou gerente do templo naquela época. E se eu fosse com uma senhora em um rickshaw, as pessoas iriam criticar e dizer: oh, ele tem um relacionamento ruim com ela. Portanto, cuidado. Tenha sempre cuidado com essas coisas. Porque se comportar de forma a dar aos outros a chance de criticar e ver sua culpa. Sempre seja cuidadoso. Esteja sempre alerta sobre isso. Então aqui Srilacharya Maharaj fala que no Ocidente, ele já viu várias vezes no Ocidente, as pessoas pegarem a mulher do outro, e aí aquele que perdeu a mulher pega a mulher do outro, enfim, é muito comum
isso no Ocidente. A pessoa está sempre cobiçando a mulher do outro, o marido do outro, o marido da outra, enfim. Não é apropriado. Aí Srila Maharaj fala sobre uma senhora que estava sempre lá no mate do México e ela ficou com hepatite C muito mal e ele foi levá-la ao médico, só que antes ele foi falar com o Gurudeva. Mas ele já tinha essa percepção que não era apropriado ir junto com a mulher no mesmo rickshaw. Não era apropriado. Ele já tinha alugado 2 rickshaws para levar a mulher no médico. E quando ele falou para Gurudeva, Gurudeva falou justamente isso. E Gurudeva ficou feliz que ele teve essa postura. Então ele fala, não devemos dar motivo para os outros ficarem falando de nós. Não é apropriado. Tem coisas que não são apropriadas, regras e regulamentos. Um brahmachari, um sannyasi, um vanaprastha não devem andar sozinho com mulheres. Não devem andar no carro sozinho com mulheres. Sempre tem que ter outra pessoa junto. Por quê? Porque Maya é muito forte. Maya é muito forte. Srila Maharaj deu uma aula falando, o homem e a mulher é como o ímã e o ferro. Um atrai o outro. Então temos que tomar cuidado com isso. Não podemos dar, como é dito, sopa para o azar. Não é apropriado. Os outros vão falar e além dos outros falarem, nós também podemos cair. Maya é muito forte. Maya pode nos pegar com Kanak, Kamini ou Pratista. E aí no caso, Srila Maharaj está falando de Kamini. Pode pegar pelo sexo, então temos que tomar muito cuidado com isso. E não fazer com que os outros fiquem falando, principalmente quem está renunciado, quem usa açafrão. O grihasta também tem que tomar esse cuidado, claro, mas se ele cair, ele não fará um estrago tão grande na missão. Se um sannyasi, um brahmachari, um vanaprastha cai, Srila Govinda Maharaj fala isso no seu livro Atado pelo Afeto. Tem um capítulo que ele fala sobre isso. Se um sannyasi cai, um brahmachari ou um vanaprastha, principalmente o sannyasi, que tem o cargo maior no ashram dharma, ele nunca mais tirará essa mancha. É como o Gurudeva dá o exemplo de você estar com uma roupa branca e você manchar essa roupa de preto. Nunca sairá, nunca ficará branca novamente. Sempre terá uma mancha. Então temos que tomar cuidado com isso. Por isso que Gurudeva orientou Srila Maharaj, treinou ele durante todos esses anos e ele está nos instruindo dessa forma também, para tomarmos cuidado. Podemos cair a qualquer momento. Maya é muito forte. Muito forte. Então, essa é a aula de Srila Maharaj. As pessoas ficam com ciúmes e brigam entre si. Então, e aí Srila Maharaj fala, a pessoa, ninguém confia em ninguém no mundo material, principalmente no Ocidente. Por quê? Porque um está querendo a mulher do outro, uma está querendo o marido da outra. Então ela não confia no seu marido, ou a pessoa não confia na sua esposa, porque isso é comum no Ocidente. Mas um devoto, principalmente um devoto, tem que sair fora dessa maia gigante. Não devemos desejar o próximo. Sexo ilícito, de forma alguma. Gurudeva, quando veio em 2008 para o Brasil, ele falou que entre o casamento não há problema, mas fora do casamento há muito problema para a vida devocional. Não temos que fazer isso de forma alguma. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos então começar agora, retomar a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, Shri Guru e Sua Graça.
Vamos começar o capítulo 9. Capítulo 9. Nama Guru e Mantra Guru. Discípulo. Ouvi dizer que temos uma conexão eterna com o mestre espiritual que nos inicia no cantar do Mahamantra Hare Krishna, Harinama Guru. Há uma conexão similar com o Mantra Guru? Srila Sridhar Maharaj. Sim, podemos vê-la como similar, porém há uma leve diferença. Discípulo. Alguns devotos que receberam iniciação Harinama de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mais tarde receberam iniciação no Gayatri Mantra de um de seus discípulos. O Senhor poderia explicar a diferença entre as duas iniciações e como deve um discípulo ver sua relação com dois mestres espirituais diferentes? Srila Sridhar Maharaj. Deve-se dar maior importância ao Nama Guru, o Guru que nos inicia no canto do santo nome de Krishna, e em segundo lugar, ao Guru que nos inicia no Gayatri Mantra. Devemos oferecer nossos respeitos ao Diksha Guru ou ao mestre espiritual iniciador, e logo aos demais discípulos de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Primeiro, deve-se honrar a Prabhupada, que é o Nama Guru, o Guru dos Gurus. Depois, se prestará honra ao Diksha Guru, e depois aos demais, tendo todos em conta. Todos deverão receber o devido reconhecimento de acordo com sua posição. Então aqui o devoto está perguntando para Srila Sridhar Maharaj. Esse livro foi baseado em muitas conversas, aulas de Srila Sridhar Maharaj com os devotos da ISKCON, quando Swami Prabhupada abandonou o corpo. Então o devoto está perguntando sobre Nama Guru e Mantra Guru. O que quer dizer isso? Nama Guru é o Guru que dá o Diksha da iniciação ao Mahamantra Hare Krishna. E esse é o mais importante. Nós temos uma relação eterna com esse Guru. Também temos uma relação eterna com o Guru que nos dá o Mantra Guru, que é o Guru que nos dá o Gayatri Mantra. Mas o Guru que dá o Mahamantra Hare Krishna, o Nama Guru, é mais importante para nós. Temos que ter uma relação com ele, com também uma relação com o Guru que dá o Mantra, o Gayatri Mantra, e depois com os outros discípulos, sannyasis, enfim. Mas a relação com esses dois é a mais importante, e mais ainda com quem dá a iniciação do Mahamantra para nós. Vão ser feitas outras perguntas agora, sobre aonde leva o Mahamantra, onde vai nos levar o Gayatri Mantra, mas a primeira iniciação é superior à segunda. A primeira iniciação é mais importante do que a segunda. Mahamantra Hare Krishna é mais importante do que o Gayatri Mantra. Nós, como temos uma visão ocidental, achamos que a segunda, porque a segunda seria melhor do que a primeira. Mas não, o alicerce é o principal. Por isso que Silacharya Maharaj também fala, não tentem ficar estudando, lendo todos os Vedas, lendo todas as escrituras. Temos que ter a base. Quem tem o alicerce forte, a casa não desmorona. Aquele que faz uma fundação forte, uma fundação bem forte, ele vai gastar tempo, ele vai gastar energia, sim. É como uma construção civil. Ninguém quer investir na ferragem, no alicerce, porque não aparece. Aí a pessoa faz um alicerce não apropriado, compra um porcelanato de R$200 o metro quadrado, só que se o alicerce não for firme, o solo não for bom, o que acontece? Começa a rachar.
a casa e o seu porcelanato também. E se você fizer um alicerce muito frágil, a casa desmoronará, a casa cairá. Então, da mesma forma, a vida espiritual, temos que ter um alicerce muito forte. O que vai nos dar o alicerce forte, extremamente forte? Jnana Yoga? Não. É a prática devocional. Falar sobre Deus, pregar sobre Deus, isso é o principal que vai nos dar o alicerce. Srila Maharaj hoje na aula dele, que ele deu direto da Índia, de Nishinrapali, ele falou muito hoje sobre pregação. Ficou questionando devotos e devotos e devotos se estavam pregando, se estavam distribuindo a consciência de Krishna. Isso é o que Deus mais gosta. Então, quer um alicerce forte? Fale sobre Deus, escute sobre Deus, cante as canções, tudo que Srila Maharaj orienta. Isso é o principal. Então, Mahamantra Hare Krishna é muito mais proveitoso, é muito mais forte, é muito mais importante do que o Gayatri Mantra. Mantra, o círculo dentro do círculo. Jiva Goswami escreveu que o nome de Krishna é o fator principal no Gayatri Mantra. Há também muitas outras palavras no mantra, porém o nome é o mais importante. Se é retirado o nome de Krishna, sendo substituído por algum outro nome, tudo se estraga. Esta é a decisão de Jiva Goswami. O santo nome de Krishna é tudo. O santo nome de Krishna aí está no Gayatri Mantra, e muitas outras palavras se expressam nele. Porém, se é retirado o nome de Krishna, sendo substituído pelo nome de Shiva, tudo irá a Shiva. O santo nome é o fator de suprema importância. O santo nome de Krishna é tão importante que inclusive o Gayatri Mantra pode não ser necessário. Afirma-se: uma pessoa não precisa submeter-se a todos os processos purificatórios ou levar a cabo as 6 cerimônias ritualísticas mencionadas nos Vedas para uma vida piedosa. Nem sequer há necessidade de ser iniciado no Gayatri Mantra. Se alguém simplesmente canta o santo nome de Krishna sem ofensas, tudo será um êxito. O santo nome de Krishna é o mais importante. Pode ser que o Gayatri Mantra nem seja necessário. Aceitamos o mantra só para ajudar o Nama Bhajana, a adoração do santo nome. De outra maneira, não seria absolutamente necessário. Esse é o juízo que se emitiu. O nome, por si só, pode fazer tudo por uma pessoa. É perfeito e completo. O mantra nos ajuda a desfazer-nos de aparadas ou ofensas e de abhasa, ou conceitos confusos em nosso bhajana. O mantra vem ajudar-nos até esse ponto. Dá-se o exemplo de um círculo grande e de outro menor. Então aqui Siddhartha Maharaj está falando, o Gayatri Mantra às vezes nem é necessário. Ele é necessário para nós diminuirmos nossas ofensas, ele é necessário para você entrar no altar, fazer o puja, o arati, é necessário para você oferecer a comida para Deus. Ele vai ajudar no processo, mas ele não é o principal. O principal é o Mahamantra Hare Krishna. O principal é o nome Krishna. Como diz Srila Siddhartha Maharaj, se você tirar o nome Krishna do Mahamantra e colocar o nome Shiva ou qualquer outro nome, perderá o efeito. Então, o Mahamantra Hare Krishna é superior a qualquer mantra.
ao Gayatri Mantra ou qualquer outro mantra, porque tem o nome Krishna. E ele vai nos levar, Mahamantra Hare Krishna vai nos levar para o mundo transcendental. O Gayatri Mantra não vai nos levar para o mundo transcendental. Ele vai somente nos tirar do mundo material. Mas não significa que ele vai nos levar para o mundo transcendental. Ele não vai nos levar para lá. Somente o Mahamantra Hare Krishna é que tem esse poder. E agora Srila Siddhar Maharaj vai falar sobre o pequeno círculo e o grande círculo. O que significa isso? E de outro menor. O santo nome de Krishna é o círculo maior e se estende desde o mais elevado até o mais baixo. O círculo do mantra é um círculo menor, dentro do grande. O mantra não pode chegar até o ponto mais baixo. Não obstante, o santo nome pode estender-se até esse ponto. O mantra nos conduz às portas da liberação e o nome leva-nos mais adiante. Essa é a natureza de nossa conexão com o mantra e com o nome. O nome se estende até a posição mais baixa. Todos podem receber o nome, porém nem todos são elegíveis a receber o Gayatri Mantra. Só se pode receber o mantra depois que se obteve certo nível de desenvolvimento, e a jurisdição do mantra terminará quando se obtiver a liberação. No Chaitanya Charitamrita se diz: o Gayatri Mantra de Krishna nos libera dos repetidos nascimentos e mortes neste mundo. O santo nome de Krishna nos outorga refúgio aos pés de lótus de Krishna. O Gayatri Mantra nos ajuda a obter a liberação, porém o nome continuará no decorrer de todo o processo, do inferior ao superior. Ao cantar o nome, não se faz nenhum pedido, é só uma louvação. Não devemos cantar com a ideia de que eu quero isto. Simplesmente devemos cantar o nome com espontaneidade. Isso fomentará em nós a boa vontade. Portanto, uma vez que a função do mantra é limitada, enquanto o nome é de suma importância, primeiro se oferecerá honra ao Namaguru e depois aos demais Vaishnavas. Então, vamos começar do final aqui. Primeiro temos que oferecer honra ao Namaguru, ao nosso Guru iniciador. A relação mais profunda é com o Guru iniciador. É uma relação eterna. O Gayatri Mantra também é uma relação eterna com o Guru que te iniciou no Gayatri Mantra. Às vezes você recebe do mesmo Guru, tanto o Mahamantra como o Gayatri. Mas o Mahamantra, o Guru do Mahamantra, que te deu o Mahamantra, é o primeiro a ser reverenciado, depois os outros. E foi dito aqui que a pequeno círculo e o grande círculo. Então, o pequeno círculo é o Gayatri Mantra, o grande círculo é o Mahamantra Hare Krishna. O Mahamantra Hare Krishna, ele vem do mais inferior até o superior, o extremo da superioridade. O que quer dizer isso? Qualquer um pode receber o Mahamantra Hare Krishna. Qualquer um pode se iniciar no Mahamantra Hare Krishna. E ele vai te levar para o lugar mais profundo, o lugar mais elevado do mundo transcendental, Goloka Vrindavana, porque ele veio de lá. Srila Siddhar Maharaj fala, o Mahamantra Hare Krishna vem de Goloka Vrindavana, de nenhum outro lugar do mundo transcendental, vem direto de Goloka Vrindavana. E ele vai te levar daqui para lá, aos pés de lótus de Krishna. Agora, o Gayatri Mantra, ele não vai ser dado a iniciação para qualquer um. Você tem que ter tido já a primeira iniciação
e a qualificação, o Guru vai saber se você é qualificado para receber o Gayatri Mantra. E ele não vai te levar para o mundo transcendental, ele vai te levar até a porta da saída do mundo material. Ele vai te tirar do mundo material. Mas te tirar do mundo material não significa que você entrará no mundo transcendental. Ele vai te tirar do ciclo de renascimento e morte. Morte e nascimento, morte e nascimento. Ele vai te tirar disso. Mas ele não vai te levar para o mundo transcendental. Ele é um apoio, ele é uma ajuda para você seguir o caminho do Mahamantra. Mas ele não é o principal é o Mahamantra Hare Krishna. Ele é necessário, como eu falei, para algumas atividades. O serviço direto para Deus. Por quê? Porque ele ajuda no processo de não cometer ofensas. Ele ajuda no processo. Existe uma das linhas do Gayatri Mantra, chama-se Kama Gayatri. Kama quer dizer desfrute. É o Kama Gayatri. Quando você canta essa linha, esse verso é o último que cantamos, você está cantando para tirar a luxúria, para tirar o desejo do desfrute material. Então ele auxilia no caminho devocional, mas ele não é mais importante. O mais importante é o Mahamantra. E tem muitos devotos que nunca vão receber o Gayatri Mantra, mas não há problema. O Mahamantra cantado sem ofensas é superior a tudo. Ele vai te levar para Goloka Vrindavana, para o mundo transcendental. Quem está falando isso? Srila Siddhar Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Só um minutinho que ele está carregando aqui o áudio. Gurus que são irmãos espirituais. Discípulo. Como um devoto deverá considerar seu irmão espiritual que lhe deu segunda iniciação, como guru ou como irmão espiritual? Srila Sridhar Maharaj. É algo inconcebível e simultaneamente igual e diferente. Geralmente, esse irmão espiritual será visto como guru, segundo o estágio que o discípulo ocupe na atualidade. Não obstante, se o discípulo transcende essa posição e olha seu passado, então o verá mais como irmão espiritual. Entretanto, em sua etapa atual, geralmente o verá como guru e, no fundo, o verá como irmão espiritual. Discípulo. O Senhor disse que o Harinama continua após a liberação. Sendo assim, o guru que outorga o Gayatri Mantra mantém alguma relação com o devoto além da liberação? Srila Sridhar Maharaj. Quando ele regressa ao mundo espiritual, inclusive o cantar do santo nome fica em segundo plano, e a função de executar outros serviços é predominante. Quando uma pessoa entra nos domínios do Senhor, recebe ali alguma ocupação no serviço a Krishna, e isso é muito notável e proeminente. Nesse momento, o nome serve de pano de fundo. Quando se chega a um grupo determinado em um rasa particular, como Sakya Rasa, recebe-se um dever específico sob a guia de um líder de grupo, como Subala ou Baladeva. Seu serviço será o mais importante, e o nome ficará como pano de fundo ajudando, revigorando. E ali, todos serão considerados gurus. Porém, ainda assim, existe uma hierarquia.
É uma vida familiar. O guru do guru está ali, porém o discípulo trabalhará sob seu próprio líder, que por sua vez tem o seu. Ele receberá instruções do superior imediato. Desse modo, a hierarquia existe ali, e o discípulo será gradualmente transformado por meio dessa função. Todos estão sob a direção de um servidor, e seu dever imediato será ajudar esse servo e cumprir suas ordens. Então aqui o devoto pergunta para Srila Siddhar Maharaj sobre a relação de um irmão espiritual que recebe iniciação, claro, vai receber iniciação do Gayatri Mantra. Então, ele deve ver o irmão espiritual como irmão espiritual ou como guru do Gayatri Mantra. E aí Srila Siddhar Maharaj fala, no início, você vai ver como guru. Depois, quando você transcender, você verá ele como um irmão espiritual. E no mundo espiritual, no mundo transcendental, também tem hierarquia. O Mahamantra Hare Krishna lá, vai ser como um pano de fundo. O principal é servir Krishna. O principal é servir aquele que serve Krishna, aquele que está imediatamente acima de você e vai lhe orientar, faça isso, faça aquilo. E ele deu o exemplo de Balarama, Baladeva e Subal. Então, temos que ter essa concepção. O Mahamantra continua no mundo transcendental, mas é um pano de fundo, não é o principal. O principal é servir Krishna. Mas lá é outro plano, não estamos nesse estágio. Por isso o Mahamantra Hare Krishna é tão importante para nós aqui, para nos levar para lá. Ele vai limpar nossa alma, como o Mahaprabhu falou nos 8 versos que ele escreveu pessoalmente, o Sri Shikshastakam. O Mahamantra vai limpando gradativamente a nossa mente e depois a nossa alma. E ele continua lá, mas lá ele não é tão importante. O importante lá é servir Deus, servir o servo do servo. Aqui ele é muito importante. Ele vai nos limpar e conforme formos limpando nossa alma, vamos aumentando o serviço devocional, vamos cometendo menos ofensas e esse é o processo até chegar a amor por Deus, amor puro por Deus, prema. Esse é o caminho. Vamos ler mais um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, não se acanhe. Discípulo. Muitos devotos não podem compreender como alguém pode ter 2 gurus. Srila Siddhar Maharaj. Isso acontece por estarem situados numa posição formal. Porém, quando penetrarem na realização espiritual substancial, não terão essa preocupação porque virão o que é guru. Guru significa aquele que veio dar consciência de Krishna. A diferença formal diminuirá quando uma pessoa puder captar a essência mesma dos ensinamentos pelos quais se dispensa respeito ao guru. Quando alguém se conectar intimamente à linha de amor divino que o guru veio outorgar, ele o aceitará, sem se importar de onde venha. Ele verá isto como uma relação amistosa que não é antagônica, mas cooperativa. Ainda que com figuras distintas, essencialmente, ambos os gurus são o mesmo, porque têm uma causa comum. Eles não vieram lutar um contra o outro, mas unicamente contra os agentes satânicos. Se pudermos reconhecer esse algo verdadeiro, pelo qual nos aproximamos do guru, então aprenderemos como adaptar nossa relação com o Shiksha Guru, o Diksha Guru e o Vatma Padrashaka Guru. A dívida que temos com todos os nossos gurus é infinita. Somos desvalidos. Que podemos fazer? Eles são caridosos,
e infinitamente benevolentes. São meus guardiões. Posso ter muitos guardiões que velem por meu bem-estar. Eles não vieram destruir-me. Então o devoto pergunta sobre ter dois gurus. Na verdade, dois gurus assim. Um é o iniciador do Mahamantra, o outro é o iniciador, pode acontecer isso, do Gayatri Mantra. Mas, como diz Srila Siddhar Maharaj, eles são um só, porque eles vêm para nos dar a consciência de Krishna. Na verdade, o primeiro guru é Krishna. E ele envia os outros gurus para nos orientar a consciência de Krishna. Temos que ter um Diksha Guru, que é o guru iniciador, e podemos ter vários Shiksha Gurus, que são os gurus instrutores. Mas normalmente temos um Diksha para o Nama, para o Mahamantra, e podemos ter outro para o Gayatri Mantra. Quando isso acontece? Isso aconteceu comigo. Eu recebi o Mahamantra Hare Krishna de Srila Govinda Maharaj, ele abandonou o corpo, e em 2010 eu recebi o Gayatri Mantra de Srila Acharya Maharaj, que é o seu sucessor. Então, meu Namaguru é Srila Govinda Maharaj, meu Mantra Guru é Srila Acharya Maharaj. Pode acontecer isso. Mas também tem devotos que receberam as duas iniciações de Srila Govinda Maharaj. Tem devotos que vão receber, estão recebendo as duas iniciações de Srila Acharya Maharaj. Não há problema nisso. Mas no fundo, quando vamos ter a consciência mais plena, vamos ver que o Guru é um só. É aquele que vem nos dar a consciência de Krishna. Colaborar não é para ter atrito, é para colaborar. Então, essa é a visão de Srila Siddhar Maharaj. Mas Acharya Maharaj fala, temos que ter somente um Guru. A palavra de um Guru é a última. Quem você escolhe como Guru é a última palavra. Como que você vai ter dois Gurus? Como que você vai servir dois Gurus? Temos que ter somente um. No caso, como eu disse o meu exemplo, é que um abandonou o corpo e o outro ficou na sucessão discipular. Mas dois gurus encarnados, como assim? Srila Acharya Maharaj fala que não é possível. Pelo menos no estágio que estamos hoje. Vamos ver quem assistiu durante algum período ou está até agora assistindo. Eu agradeço a todos que assistiram conosco, deram sua associação para nós, Sadhu Sangha, que é muito importante. Temos aqui a Jana Videvidasa assistindo online, Mathuranath está presencialmente aqui, o Juliano hoje está online, ele veio a semana inteira presencialmente, hoje ele está online. O Jorge Davi também está assistindo, a Ana Purna Didi também assistiu conosco. Se tiver alguém mais que assistiu durante algum período ou ainda está agora, me desculpe eu não falar o nome, porque é o que aparece para mim aqui no Facebook. O Facebook, às vezes, não aparece todo mundo que está assistindo. Por exemplo, agora aqui, pelo que eu estou vendo, tem 4 ou 5 pessoas assistindo, né? E quando olhamos aqui do lado do escrito ao vivo, tem somente 2. Então, o Facebook realmente, ele erra muito nessas coisas. Mas, enfim, eu agradeço a todos que estão aí até agora. Dandavati Pranam. Semana que vem, agora, né? Essa semana, vai ser no Natal Ekadashi, o dia do jejum de grãos. Então, não se esqueçam disso, não vou comer grãos no Ekadashi. Isso é muito ruim se comermos grão no Ekadashi. E na outra sexta-feira, dia 1º de janeiro, teremos o grande festival de Srila Govinda Maharaj, o seu aparecimento. Quem for participar aqui no Templo de São Paulo, mande uma mensagem para mim pelo WhatsApp, para que eu me organize e veja quantas pessoas virão. Dandavati Pranam a todos.